Começando com o técnico já? Começando com o técnico. Então são duelos de jogadores e técnicos atuais, né? Só Esse aí o telefone toca, hein, Alex? Olha, Será? quase, hein? Olha, quase, hein? Toca. acho que quase. Lógico Quase. que toca. Como técnico Como técnico toca. tem jeito. É. Abel Ferreira ganha. Acho que não dá nem pra discutir, dá? Eu acho Vai que não tocar precisa um perder telefone? muito tempo. Não, Vamos ser francos. Abel Ferreira. ganha essa. Abel Ferreira, Eu né? acho que podia tocar um telefone. É, Não agora tem já nem foi. comparação. O Né? Felipe não tá vendo essa hora, tá no treino. Outra, eu acho que o Abel Ferreira não criaria essa polêmica toda com o Pedro. Acho. É outro perfil, você acha? Mas lembra de uma Eu coisa, acho, viu? eu acho que o Abel Até porque o Ferreira... Abel já Só pediu o lembre- Pedro, né? Só lembra uma coisa, né? O Felipe Luiz fez o trabalho, a lição de casa que a diretoria pediu. Ele não fez tudo aquilo por conta própria, não. Ele fez aquilo porque a diretoria pediu. Tava pé da vida com o Pedro, aquela coisa toda, ele fez. Ele foi dar uma entrevista. Então você tá com uma falando retaguarda. que ele não tem personalidade. Vem cá, Estou vem cá. dizendo que ele fez os que pediram. Ele não tem personalidade. é muito forte. Aquele post enigmático lá do empresário, num dos braços do Bertolucci, né? Que ele marcou todo mundo, né? Marcou o Andréas, tá? A molecada lá. Você sabe que um dos jogadores agenciado por ele é o Pedro, né? Não sabia. Mas que o Felipe Luiz fez o dever de casa para a diretoria, fez. Quer dizer o que com isso, Facinho? Não sei, porque ele colocou uma interrogação. Ele fez um arroba e uma interrogação de, tipo, Não, o Gerson. uma carinha, quem é o próximo? O Gerson é de um outro braço. Ah, é? É. Mas não tem o mesmo corpo? Não, é de um outro humanoide. É de um outro humanoide. Pode ser. Não, às vezes pode ser que ele esteja na... Porque esses caras também, cada hora, negocia pra um pra outro. Eu só tô dizendo que, a grosso modo, a empresa tem... Quer ver? Vai andando aí, mas depois eu Ó, posso esse falar. aqui deu 6x0. 6x0 Não, isso eu só tô brincando. hoje, né? Parecendo o Vasco hoje. contra o Santos, vai. Agora essa dúvida aí, né? Justamente porque o Everton aí machucou a mão. E aí entra o Lomba ou o Carlos Miguel. Eu acho que, no momento, os dois, por ser estreia do Carlos Miguel, eu fico com o Rossi. Pra mim, o Rossi ganha dos três, mesmo se fosse o Everton. Com o Lomba, aí eu acho que o telefone... Rossi. Se bem que também, nossa, Olha, Agora, o Rossi, ele eu sou sofre fã do algumas... Rossi. Mas o Rossi sofre algumas críticas até dos torcedores flamenguistas por algumas saídas de bola ali, com a bola rolando. Porque a gente sabe que ele é especialista em pênalti, né? Inclusive, tem até uma discussão dele se naturalizar brasileiro por conta disso, de tentar ir pra Copa e tudo mais. Eu acho que Mas, assim, com bola rolando, às vezes, quando tem uma saída ali, né, em cobranças de bola aérea e tal, tem algumas críticas dos torcedores do Flamengo. Apesar dele ser um ótimo goleiro. Qual jogador do A Flamengo? especialidade dele é pênalti, mas se for contra o Lomba, eu vou de Rossi. Mas qual é o jogador do Flamengo que a torcida não pega no pé? Toda hora tem um. Uma hora é Pedro, é verdade? Verdade. até com a Rascaeta, eles reclamaram. Ó, ele mas não tava até- Mas o correndo. Arrascaeta teve Palmeiras uma também é fase, assim. teve uma fase O abaixo. torcedor do Palmeiras também é O assim. Veiga tava quase escorraçado. Mas o Veiga geral é assim, né? Depende caso do específico. desempenho, O Flamengo é toda Não, hora tem um. Rony, Veiga... É porque, ó, o Palmeiras próprio escorraçou todo mundo. Arrascaeta, ano passado, ele teve uma fase que ele estava abaixo, né? Por conta de condições físicas. E quando você sabe que um jogador ele pode render muito mais Você que cobra aquilo, mais. óbvio que você vai cobrar, O você vai Everton, cara, criticar. pra mim, normal. o Everton é um dos caras mais injustiçados pela torcida do Palmeiras, sinceramente. Os caras Também pegam no pé acho, dele. também Eu acho. acho uma vergonha. É o do menor Palmeiras. dos problemas Gente, do cara, Palmeiras. eu acho uma vergonha o que fazem de tiração de sarro, meme de braço de jacaré. Eu acho isso um desrespeito O Samuel e uma Lino. ingratidão absurda, ele é um cara. Eu goleiraço. acho um absurdo o que fazem com o Everton. O Samuel Lino chegou no Flamengo em 2 semanas, melhor contratação da história do Flamengo, a torcida babando no cara. Passou um mês. Fora Samuel Lino, não sai pra nada, vão fiscalizar à noite. Gente, a torcida do Flamengo, ela vive uma situação de amor e ódio. Eu acho que nenhum clube perto. Pode ser um jogador ou outro no clube, mas 100% com o elenco, acho que só do Flamengo. Ó, Depois que reclamaram do Arrascaeta, não dá, Facicani. Não, reclamar do Arrascaeta, o cara tem problema não tá sério. correndo. Tem pessoas aqui que eu não vou apontar, mas que reclamam do Abel. Ah, você não vai apontar? Não vou apontar, eu acho que é um absurdo. Muri, amigo. Eu acho que é um absurdo Eu ficar esperava que o apontando. senhor tivesse pelo menos meio cérebro, mas tô vendo que não tem nem Não meio. é possível. O senhor caiu Começou de as cabeça. ofensas O pessoais. senhor bebeu homo líquido de manhã? Isso, porque... Como líquido é bom. Ó,
aí você dá margem pros imbecis de internet. Não, é brincadeira. Eu sei que é é brincadeira, uma mas eu brincadeira, pô. Eu aproveito pra falar, porque tem... Eu não quero falar palavras pesadas. Mas que vocês gostam de uma corneta também. Não é que gosta de acéfalos, né? Tem corneta, acéfalos. cara, Tem Vocês gostam. muitos. Eu sei que vocês gostam do Abel, mas faz vocês dão umas parte do cornetadas. Eu já falei, eu já falei a milhões. corneta é... Eu já falei milhões de vezes. Pra mim, se perguntassem pra mim, o que você quer em relação ao Abel? Qual é o seu projeto de Abel no Palmeiras? Pode renovar até 2100, pronto. Pode botar um contrato vitalício pro Abel, ponto, eu assino. Mas isso não impede de que quando ele erre, eu fale, olha, eu acho que ele errou, ele falou besteira, não deveria ter feito isso. Na minha opinião, ele escalou errado aqui, ele mexeu errado ali. Na minha opinião, o que ele fez na coletiva foi um negócio idiota. Isso não é falar mal da pessoa. Porque daqui a pouco eu discuto com o Evelyn um monte de assunto aqui. lógico. Às vezes você quer... Eu tô falando mal dele? Não tô. Às vezes você quer que o seu namorado mude, mas você não quer terminar com ele, é Por isso. falar em mudar, já mudamos. aqui, ó. Gostei da comparação da Vamos meter um Lele. fermento nesse... Vai. Vamos meter um fermento. fermento aí, vai. Ó, no- o Kelvin deve voltar, hein? Kelvin deve voltar. Olha. O Kelvin treinou, tá? Integral pela primeira vez ontem. Hoje deve fazer de novo atividade. Deve jogar, né? Se jogar, eu vejo mais recursos no Kelvin que no Emerson Royal, que é o lateral pra mim que o Flamengo tem que colocar como titular. É um bom jogador. Esse menino foi injustiçado muitas vezes também por causa de algumas participações na seleção, quando o momento era péssimo. Não é mau jogador, não. Ele é bom jogador, o Emerson Royal. Assim, perto do Varela, é muito mais jogador. também que o acho. Varela. Muito mais. Mas você volta em quem aqui, ô Loib? Eu fico com o Kelvin. Kelvin, né? Kelvin. Eu vou de Emerson Royal, eu gosto dele. Pra mim, o momento é do Kelvin. E que ele É, o histórico é do Emerson Royal, o momento é do Kelvin. Eu vou no Kelvin. Eu rezo pra que o Kelvin jogue, só isso. O Jai pensa que é uma mistura de Cafu com Arce, cara. Kelvin ganhou E essa aí, né? aí Olha a corneta aí aparecendo. É verdade. Mas ele quer dar toquinho de letra. Olha lá, corneta. Ele quer fazer Depois- cadê o problema dele é que ele quer fazer o que não sabe. Ele corre, ele é esforçado, beleza. Mas eu também seria se eu estivesse lá jogando pelo Ó, Palmeiras. já ganhando entramos na dinheiro. zaga aqui, hein? Zaga, vamos lá. Putz. Léo Ortiz e Gustavo Gomes. O Gomes voltou a jogar bem depois Gosto do de Léo 2 Ortiz, anos. hein? Eu gosto dos dois, pra te falar a verdade. Difícil esse aí, mas até porque o Gomes, ele tava dando uma osciladinha, né? Mas voltou a vou Mas jogar. Léo nos Ortiz últimos nessa. jogos ele já recuperou. Voltou a jogar muito o Gomes. Mas eu acho que assim, se a gente pegar o recorte do ano inteiro, considerando, né, já estamos quase em novembro. Campeonato Brasileiro, vai. Aí eu vou de Léo Ortiz, porque o Gomes, ele deu uma oscilada que ele não costumava dar. Deu sim. Né? Você Mas tem ele razão. é um excelente zagueiro. Michelete. Léo Ortiz. Cara, aí é aquele negócio que o Milton Neves brinca, né? Esse é 9,2, outro é 9,1 mesmo. Aquela isso coisa mesmo, assim, é isso mesmo. São dois gigantes, mas que vai, no desempate técnico, volta no Léo Ortiz. No auge, os dois, eu sou o Não, Gustavo no auge, Gomes, é. mas o momento é, do Léo Ortiz. Exato, vai. Se falar em momento, aí talvez o Léo Ortiz leve uma certa vantagem, mas aí tem uma coisa. O zagueiro, quando ele também tem um espírito de liderança, ele dita muito o ritmo do time, né? E pra mim, a liderança do Gustavo Gomes, ela tem mais peso pro Palmeiras do sim, que a do isso Léo sim, Ortiz. isso Então sim. aí eu vou ficar com o Gustavo Gomes. Num cenário perfeito, ideal, ambos formam a minha zaga. E você, Loib? Esse momento, Léo Ortiz. Então o Léo Ortiz ganhou, né? Ganhou. Vamos pro próximo, quarta zaga. Léo Pereira e Bruno Fux. Então, aí que tá. Momento, Momento, o momento dos Se o dois é Bruno bom. jogar aí, né? momento Fux na seleção brasileira, né? Exato. É isso. É isso. E é mesmo. Se o Fabrício e o Bruno jogou na seleção, o Bruno Fux, no momento, tá embrulhando todo mundo. Eu fico com o Fux também nessa. Eu tô indo pelo momento, até porque é um jogo, né? Que a critério gente do tá momento, falando dessa questão do Vamos jogar confronto de domingo, né? domingo Olha, e tal. os dois E eu são acho bons. que o Fux tá surpreendendo geral, né? Principalmente o Atlético Mineiro. O que eu acho que o Flamengo, antes desses dois formarem a dupla de zaga, estava sofrendo bastante no sistema defensivo e tinha como desafogo o brilhante sistema ofensivo que ele tem já há muitos anos. E o Flamengo tinha como um ponto fraco, entre aspas, a parte defensiva. E nesses últimos tempos, nesse ano, do ano passado para cá, ele conseguiu ajustar também o setor defensivo, por isso que faz Eles se uma completam, campanha né? maravilhosa. Então, mas agora, como a gente tá, eu, por exemplo, a Lele falou agora, também estou adotando o momento hoje, pensando nessa semana, é o momento do Fux, cara. É isso, né? Todo mundo concorda, é isso? Então, Eu vou no Léo Não, Pereira. eu vou no Léo Pereira. Léo Pereira?
Léo Pereira também. Dois Eu votos pro acho Léo que Pereira, precisa então. um tempo maior do Fux. O Fux A até gente o não sabe outro se dia vai jogar tava essa função. no Pode jogar Atlético o Murilo, Mineiro. pode Eu acho jogar que à o frente. histórico ainda tem esse ano, tudo bem, ele está emprestado, mas eu acho que o Léo Ortiz já tem um histórico grande. E o Gustavo Gomes também tem um histórico. Então, o peso é diferente. Agora, o Léo Pereira e o Bruno Fux, sei lá, o Murilo até o outro dia era o titular do Palmeiras, Não, né? ele foi titular então, ontem. Anteontem. sei lá, não sei. Mas eu acho que o Fux tá merecendo a Por titularidade exemplo, já tem aí um você vai falar, o tempinho. Emerson Nossa. Royal e o Kelvin, os dois chegaram agora. Os dois chegaram agora. Então você O escolheu Kelvin o mostrou Kelvin, muito mais. não é tão absurdo, né? Mas eu Porque acho que- o Fux, por exemplo, pra mim não vai sair do time do Palmeiras. O Abel vai dar um jeito de manter o Fux, ou de volante, ou de zagueiro, eu terceiro concordo zagueiro, contigo. líbero, goleiro. Aí Não eu vai sair do concordo time. com você. Já Não põe no pode gol sair no lugar do Não Everton. pode sair do Por isso que eu acho que não é difícil o Veiga não jogar e ele jogar mais à vamos frente e seguir jogar aqui, o vamos Murilo. seguir. Olha que tem muito duelo, hein, gente? Olha lá. Alexandre Piquerez. Alexandre. Hoje, Alex, É o momento do Alexandre. Não que o momento esteja melhor, é que o do Piquerez não tá tão bom, né? deu uma caída. Caiu. Se fosse o Piquerez do ano passado, do ano retrasado, ele era o melhor pode ser. lateral esquerdo do país. Pode ser. Disparado, mas... Não, o Alexandre sempre foi mais jogador que o Piquerez. Não, o Alexandre sim. Eu tô falando que... Vocês estão falando que o Piquerez tá mal, mas nos últimos 2 anos, atuando no Brasil, ele era o melhor disparado. Hoje ele tá oscilando realmente, mas o Alexandre... É que essa oscilação do Piquerez já não é de hoje, né? Já é de um tempo já. Esse ano já deu uma caída também. Faz jogos bons, fez alguns jogos bons, mas não consegue manter uma regularidade. Em 2025. Tanto que ele nem tem Principalmente sido no aspecto chamado pra ofensivo. seleção, né, Nem mais, foi né? chamado pra seleção. Então, no aspecto ofensivo, oscilando, principalmente, né? eu acho que ele tá errando quase tudo, cara. Tem comentário disso sempre, essa questão não do é, não ataque. acerta Sim, não. cruzamento, não acerta passe, não acerta chute, não tá acertando. Né? A única coisa que ele faz é pênalti. Pênalti, ele fez um gol de pênalti. Todo A dia. sorte dele é que o reserva dele não dá, né? E aí, nesse caso, ainda tanto em carreira como um todo... Alexandre é maior que o Piquerez. Não, tanto em carreira como em momento, o Alexandre Eu tá acho. melhor. Mas o Piquerez é mais bonito, né? Não, também não, também não, acho. tá bom. Eu acho o Alexandre mais... A Lelê é dos Vamos pro meio melhores. de campo. Uau! Uma Everton carne bem Araújo passada. e Aníbal Moreira. Eu acho que o Pulgar vai jogar. Mas eu ainda fico com o Aníbal Moreira, mesmo se fosse o Pulgar, eu ia ficar com o Aníbal. Cara, o Aníbal está na seleção argentina. Convocado O agora. momento dele é muito bom. Aníbal Moreno também. Isso aí é quase um telefoninho. Eu hein? acho que. Esse? Pô, isso não é um telefone, isso é um satélite. Eu gosto muito Vai do Aníbal sistema Moreira. aqui. O Aníbal, cara, Não aquele- tocou? Não, isso aqui não tem discussão, É cara. aquele marcador antigo, tradicional, não tem espaço. Se tiver que chegar junto, chega junto. Você O quer Aníbal. debater porque tá causando. É. Porque quer polêmica por polêmica. Aí não serve. Everton. Xarope. Todo mundo, então, Aníbal? Eu não vamos sei, seguir já? eu tava esperando o Se telefone o Everton tocar. passa aqui na frente, eu dou bom dia por educação. Nem que você... Jorginho Essa daí e é Andrés Pereira. briga grande essa daí, hein? Essa é briga grande, meu. É briga de cachorro grande, mas eu já voto antes que é o Jorginho. Vou ficar com o Evelyn, vou com o Jorginho. Ah, você vai com o Evelyn? É. Uau! Queria mais esse Bernardo. Uau! Andreas Pereira. Por N razões. Primeira movimentação, dinamismo. É um jogador que tem mais chegada à frente. Um jogador que percorre muito mais espaços do campo. Mapa de Se calor. apresenta muito mais pro jogo. O Jorginho é um jogador bom jogador. Ótima saída de bola. Mas ele é muito mais burocrático que o Andrés. Não, o André Sem já tem... contar que aí também, se eu for pegar O André já... um pouquinho do meu coração, esse cara tirou a Itália da Copa do Mundo. Então, Agora sim. não, o maior pipoqueiro da história da seleção italiana chama-se Jorginho. O maior pipoqueiro da história. Mas não, eu não tô Eu falando. adoraria que essa mensagem um dia chegasse a ele. Adoraria. Mas o momento dele no Flamengo é sacanagem. Por que, pra quem não sabe, por que ele é pipoqueiro? Bom, primeiro que é o seguinte. Primeiro que é o seguinte. Nossa, né? Ele teve o match point pra Itália ser campeã da Euro. Errou o pênalti. E ele pipocou. Mas só perde aqui embaixo. E aí, se não fosse o Donnarumma pegar o pênalti do Saka para dar o título à Itália, a Itália poderia ter perdido a Eurocopa. Aí a Itália teve 2 match points em 2 jogos contra a Suíça nas eliminatórias pós o título da Eurocopa para ir para a Copa do Mundo. Era fazer o gol e ir para o abraço. Ele conseguiu perder os 2 pênaltis, a Itália vai para a repescagem e consegue ser eliminada pela Macedônia do Norte. E se você fosse torcedor do Flamengo, o que você diria do Andrés Pereira? Que ele pipocou na final da mesma Libertadores forma. também? Ah, boa. Ele deu um título Ele foi pro pipocou. Brasil. Mas pera um pouquinho, mas pera um Ele pouquinho. pipocou Mas e ele deu tem, passe pro Daverson mas ele fazer o tem gol. uma.
O outro tem 3. 3-1, tá certo. Ah, mas Eu acho que o Andrés ainda não tá jogando no Palmeiras tudo que ele pode. Ah, chegou agora também. E o Jorginho no Flamengo... Momento. Chegou agora unanimidade. também. Mas é unanimidade. Não, o André já chegou antes, né? Ah, pouquinho antes. Bem antes. Não, o no Jorginho- final da o Libertadores já. Jorginho no Não, o André, Flamengo- o André já Jorginho, chegou. O André, assim. O André já O chegou Jorginho antes. chegou antes. Não, chegou pro Aliás, Mundial. bateu na trave no Palmeiras Copa do duas Mundo, vezes. 2 vezes, né? Bateu na trave no Ele disse Palmeiras que é duas torcedor vezes. de São Paulo, né? Ele falou, disse que é né? torcedor Ele do São Paulo. falou? Uma vez ele falou, o Jorginho Não, ele falou que era é torcedor de São assumido Paulo. torcedor de São Paulo. Ele passou pela base do Deve estar Palmeiras lá sofrendo atrás muito, e então, né? não ficou. Deve estar sofrendo. Andrés Pereira. Andrés Pereira. Vai, apesar da brincadeira, eu vou no Andrés Pereira também. E você, Lelê? Cara, é difícil, mas eu vou de Jorginho ainda. Ixi, empatou. Então, Lucas, tem que desempatar aí, pô. Então, o Lucas foi de Jorginho. Apesar do nome Jorginho ser lindo, né? Então- Jorge. Meu Ah, filho é isso aí- Jorge, mas Jorge, pô. Eu só não falo pra tocar o telefone por respeito à história, cara. Sério. Acho que Sério, por gratidão. O por tudo. Arrascaeta talvez está se tornando um dos 3 maiores estrangeiros que pisou no futebol brasileiro. Sim. Concordo contigo. Em números, inclusive. Em números, ele em tá- protagonismo, Veiga é um em tudo. monstro, mas não tem comparação. No momento Se também for não tem momento, comparação. então, Olha, é a momento mesma não dá frase. pra Não, comparar. momento é outro. Olha, esporte. o tempo vai dizer. Mas, assim, o melhor estrangeiro que eu vi, o cara que mais me chamou a atenção, todo o cara, Aragonês. Foi. foi o Rincon. Gioino. O Rincon foi... Mas falou o quê? Rincon, pra mim, foi o maior Gioino. estrangeiro que já jogou por aqui, em termos de tudo, de Defendendo. bola, de liderança, todo. Sem contar que era gente boa demais. Não. O que você viu, né, E você assim, fala? com todo respeito a histórias gigantescas de Pedro Rocha, de Forlán, de Dário Dário Pereira. A gente não viu também, né? Figueroa. Não, De Leon, Esses né, caras, no Grêmio. esses caras têm histórias gigantes. Mas o Rincon, pra mim, é um símbolo. Ele Tem foi um- vodka aqui? Fez uma... Alguém pode Pênalti no pegar... Flamengo. Peraí. Oh, pera um pouquinho só, amigo. Não, pera um Você tá pouquinho. falando sério que você botou Rincon e Pedro Rocha na mesma Coloquei, frase? coloquei Ô, e por coloco. favor, dá pra pedir a produção? Não, coloquei. Eu preciso de vodka. Não tem é problema possível. nenhum. É um... Mentira tudo. Não, mentira tudo. Mentira tudo. Não, Pra mim, o Rincon. Rincon é um monstro de jogador. Você tá de brincadeira. Coloco e com muito Você tá de louvor. brincadeira. Não tô de Você tá de brincadeira, não. Não Coloco coloca com Pedro muito Rocha. louvor. Ó, assim, Coloco. o Alex falou uma coisa Coloco importante Pedro ali. Rocha, Ó. claro que eu Agora, coloco. falando sério, Espera um pouquinho. brincadeiras à Não, parte. sim. O Alex falou um negócio ali que é muito importante. Respeito 100% que vocês falam sempre, do que eu vi. Do que eu vi. Como critério, tá? né? Como critério, 100%. Tá? Você não pode colocar, mas não existe Não, a pode. menor possibilidade de Pode. colocar Pedro Rocha Pode. e Rincon na mesma frase. Pode, o Rincon era craque. Porque Pedro Rocha é um jogador comum. Não, craque Ué, também. Qual o problema de colocar? Mas é muito acima. Mas dois muito craques podem acima. ficar na mesma Mas prateleira. Mas é outra posição. Mas muito. Não dá Ele pra também tem... comparar. Aliás, o Rincon... Não, aliás, o Não, ele Rincon... falou estrangeiro. Não, aliás, o Rincon é muito mais completo que o Pedro Rocha, na minha Exatamente. opinião. O Rincon começa Porque do o Rincon é meio. um atacante, Olha, depois irmão, ele vira cuidado. meia, Olha, eu tô tremendo depois aqui. ele Não, vira Eu tô olhando, deixa eu volante. ligar. Eu acho que se não pode colocar os dois na mesma frase é porque o Rincon é superior. Não, estão de brincadeira. Gente, o Vocês tão de Rincon é brincadeira. monstruoso. Ó, o São Rincon é Paulo, Pedro Rocha foi um monstro Para. no São Paulo. Lógico. Agora ele Vocês jogou em tão de outros times aqui Respeita no o Brasil. Rincon. Sabe que o Pedro Rocha Gente, jogou eu em adoro outros times esse aqui no programa, Brasil. é meu amigo. Você se lembra em quais times o Pedro Rocha jogou aqui no Brasil? No São Paulo, Palmeiras. o que ele Não, fez... você se O lembra qual- Palmeiras ele foi final de carreira já, né? Não foi ele bem. não foi bem no Palmeiras, não foi bem no Curitiba e não foi bem no Bangu. Não precisa. O que ele fez no São Paulo... Pedro Rocha. Ele é um dos 3 maiores jogadores da história do São Paulo. Você tá brincando comigo. Será? E o Rincon é um dos Será maiores. que ele é? Você pergunta pro São Paulino. Tá É um bom. dos- Pergunta para. pro alemão. Do Pedro Rocha. Não, É que Pedro você não viu também, Não né? vi também, mas Então, olha, a gente gente, sabe a história do Eu Pedro acho- Rocha. eu não vi, mas ninguém tá vi. desvalorizando o Pedro Rocha aqui. Eu não vi. Não, mas o Rincon... O Rincon foi um monstro de Gente, jogador, ele gente. pode falar Primeira do Pedro Rocha, prateleira. Top 5, mas Eu ele não pode tô achar que ele é dizendo- top 2, Eu 3. não tô dizendo pra vocês que o Rincon não era. Eu peguei Mas o do jeito Rincon que do você tá Corinthians, do falando que Santos, não do cabe na Palmeiras. mesma frase, Não aí cabe. você tá exagerando. Não tô exagerando, gente. você tá exagerando. Vocês não viram o Pedro Para. Rocha? Não, mas Para. você fala isso, mas a gente viu o Rincon. É como você falar que o Rincon colocar foi um na símbolo. mesma frase o cara que jogou demais, o Edmundo que jogou demais, e colocar na frase de Ademir da Guia. Vocês não viram, não faz isso, gente. mas pode. Não, acho que não pode. Claro Vocês que estão de pode. brincadeira. Ah, pra você, Vocês estão de Wagner, mas brincadeira, pode. gente. Claro Vocês estão de que brincadeira. pode. Vocês Pode. estão É só porque respeitar o um pouquinho a passado é história. maior, Mas ninguém tá desrespeitando a Eu acho que história. dá. O cara Isso que é história. A história não se faz Fala só no que o passado. Rincon A história se é faz do Pedro Rocha, passado, vocês do estão de presente. brincadeira. A história, Vocês estão de justamente brincadeira. já diz o nome. História. É, então, pra A vocês já história. passaram. Morreu, acabou. Não. Aí você tá Vocês estão desculpa, esquecendo de tá sendo muito radical. Aristizábal quando fala de estrangeiro. Também é melhor, Ninguém esse tá é melhor que o... que jogou muita bola. Esse é melhor que o Leivinha. Não, Vamos seguir aqui. Não, vamos não é. seguir. Mas o Rincon, acho que... O debate Não, é ninguém tá bom, o dizendo debate é isso, bom, lógico cara. que sim. Arrasca ganhou esse, né? O debate é bom. Ganhou. Luiz Araújo e Felipe Anderson. Olha, vou falar um negócio. Desculpa, não sei nem se você ia me chamar, mas assim, Não, pode falar. já que a gente está adotando, a Lelê falou, eu fui na dela nessa semana especificamente, ele está adotando um momento.
O Luiz Araújo estava da reserva do Flamengo, foi titular no último jogo. E o Felipe Anderson tá jogando uma enormidade no Palmeiras. Eu vou de Gol no Felipe último jogo. Anderson É a melhor também. fase dele no Palmeiras desde que ele chegou. E É verdade. consistência, Fez um golaço confiança. nesse E começou a fazer gol, coisa que ele não estava conseguindo fazer. Eu acho que o Luiz Araújo é reserva no Flamengo também pela teimosia do... Não, tudo bem. Também. É isso aí, assim, fala Não é por causa do momento do... Você fala Não é sempre. por causa do aqui. momento do Luiz Tá Araújo, bom, quem não. tá jogando mais agora pra mim é o Felipe Anderson. É porque ele tá tendo uma sequência. Então, O técnico seja. tá dando uma sequência Ok, pra não ele, tem coisa que culpa. o Felipe Luiz não dá pro Luiz Araújo. Posso falar uma coisa? Quem é mais regular e quem, num recorte maior, aproveitou melhor as chances foi o Luiz Araújo. O Felipe Anderson tá aparecendo agora. Agora, é. Agora. Então, por todo esse contexto, o Luiz Araújo. Mas é lógico, se você pegar talento de jogador por jogador, o Felipe Anderson é muito mais Mas é outra talentoso. posição, até acho. Não, até... Não, mas o Felipe pode fazer mais Não, coisas. o Felipe joga Tá, na isso mesma... sim. Ô, Alex, aí que tá. Pode ser meia, pode mais ser... versátil. O Felipe joga na... Aí que tá, o Felipe Anderson é a do Luiz Araújo. O Felipe Anderson é ponta direita. É, mas ele joga... Ele sabe Não, jogar ele de joga na outra. esquerda, não, porque é o Abel. Mas ele é ponta Tá direita. jogando bem agora, cara. Tá, Sem estar na agora, ponta direita. ok, não, isso é legal. O que eu tô dizendo é que ele tem muito mais recurso como jogador que o Luiz Araújo. O Luiz Araújo é um atacante direto e reto. O Felipe isso, Anderson é o meia, cria, ajuda a defender, Isso, papapá. chuta. Mas o Felipe Anderson estava num sono danado. Tava. E o Luiz Araújo, pra mim, inexplicavelmente, dos poucos jogos recentes que o Flamengo ficou de fora, sem o Luiz Araújo, fez muita falta. E quando ele estava em campo, pra mim, ele causa muito mais perigo em relação ao Felipe Anderson, tem que ser cobrado pra chegar mais a gol, pra fazer o que ele fez contra o RB. O RB. Chutar em gol, ser mais agudo. Então, nessa, ainda vou ficar um pouquinho com Eu o acho que Luiz assim, Araújo. se a gente pegar só 2025, a gente pode dizer que teve um momento de Luiz Araújo e hoje é um momento de Felipe Anderson. Porque o Luiz Araújo, ali naquelas partidas pré-mundial, ele estava jogando muito. Ele vinha sendo, inclusive, do principal jogador do Flamengo, fazendo gols importantes e tal, e no Mundial também. Aí depois, né, ele acaba perdendo um pouco espaço. Hoje entra em muitos jogos, mas não é um titular absoluto. E o Felipe Anderson, que estava sendo muito cobrado pelo torcedor palmeirense, jogou fora de posição, não estava rendendo. Hoje, eu acho que também é um dos principais aí do Palmeiras. Então, o momento hoje, se eu fosse pegar hoje, para esse jogo de domingo, eu vou de Felipe Anderson. Eu vou de Felipe Anderson. Também. Então ganhou. Ganhou, né? Ganhou. Gol pra fazer, Vamos pro cara. próximo aí, vamos acelerar aqui a reta final. Pedro e Flaco Lopes. Ah, não acho que essa comparação certa, não, desculpa. Seria Pedro e Vitor Roque, né? lógico. O Flaco é meia. O Vitor Roque é centroavante 9 como o Pedro. É que o outro é Samuel Lino e Vitor Roque, né? É, eu sei. Aliás, dois, o na Flaco- verdade, aí que ficou- tá, ficou pessoal. meio difícil, penso, né? Não, aí que tá, pessoal. Olha só que bizarro. O Flaco hoje tinha que se espelhar com a Rascaeta. Pela posição, Se função. for ver, sim. O lado direito do campo Mas aí é o o Veiga ia Veiga ser com quem? com o Luiz Araújo. É. Não, e sem falar que em vez de Luiz Araújo pode ser o Carrascal, né? Que o Felipe está usando Tem também. usado às vezes, é. Sim. Entendeu? E aí Então vocês tudo bem, têm eu que acho que o responder. Arrascaeta ia ganhar dos dois, tá? Tem que responder Mas no grupo. Vocês têm que Não. responder no grupo, depois vocês chegam aqui É verdade. e falam assim: mas agora tem que espelhar não sei o Não, que tem lá. razão, E no tem grupo a razão. gente perguntou. Não, Falou, a escalação Não, a ideia, aprovada. Mas eu até do coloquei a escalação. a ideia até do Vitor Roque com o Samuel Lino, que eu pensei, obviamente que são características diferentes, mas são contratações de peso, dois atacantes jovens que chegaram agora e para ter essa comparação. pra Tá, ter pode esse ser. embate. Pelo tempo, sim. Sim. Mas vamos voltar nesse aqui, Não, mas beleza. pra finalizar. Ah, Flaco Lopes voando hoje. Eu vou de Pedro. Hoje o Flaco Lopes. Eu não tava nem jogando, Pedro, voltou agora. Flaco. Não tá jogando? Não, jogou quantos jogos seguidos, Flaco? Jogou quantos jogos seguidos? O Flaco tava no banco. O Flaco é Pedro- seleção argentina. É, o Flaco- o Pedro tava no banco. Pedro esses contra dias. qualquer atacante, eu acho que é o Pedro, cara. Mesmo o Pedro não jogando, aí, mais uma vez, é a teimosia do treinador. Aí sim, mas ele não vinha nem jogando, gente. Não, mas já tem alguns jogos que ele voltou Sim. aí, desde eu aquela adotei um situação com o momento, Felipe ele Luiz. dá Desses 5, 6, 7 jogos, o Dá Flaco pra- tá 35 jogos titular fazendo gol. Então, é Eu o adotei um confronto momento. mais difícil, Não, essa eu acho, dupla pra Flaco mim. e esse, hein? Vitor Roque é recente, não é? Não, tem um 35 então. jogos. 15 jogos aí. O Flaco também 10 teve seu jogos, 15 momento de jogos. muitas Mas críticas. o no Flaco é Palmeiras. artilheiro do ano, de novo. Ano passado já foi, tá sendo de novo. Cara, apesar do momento do Flaco ser talvez até levemente superior, porque o Pedro tá bem também, O ano é muito melhor. Mas ainda. eu vou de Pedro. Vou de Pedro. Eu também. Mas o Flaco ganhou então, né? Acho que sim, né? Eu votei no Pedro. Três Ah, então Pedros 3 a aqui. 3. 3 a 3. Ô, Lucas, você vai ter que desempatar.
Pedro por muito. ele falou. Então Pedro ganhou essa. Pedro. Agora o último, Samuel Lino e Vitor Olha Roque. que Aí acho que pode não tem tocar um como. telefone, hein? Pra mim não tem. Cara, vamos o passar melhor rápido. atacante do Brasil Já hoje. foi. Vamos passar rápido. Já, Esse daí é já. o Vitor Roque, né, gente? Não dá nem pra Esse pensar. aí não precisa nem... Hoje é o Vitor Roque, não tem Ó, só- comparação. O Samuel Lino ainda pode... Samuel Lino que é corintiano de infância, hein? Ah, é? Ele é de São Bernardo, né? É de São Bernardo. Então ficou assim, ó, 6-6, hein? Ficou Opa. empatado o duelo. O time ficou Rossi, Kelvin, Léo Ortiz, Bruno Fux, Alexandro, Aníbal Moreno, Jorginho e Arrascaeta, Felipe Anderson, Vitor Roque e Pedro. Ah, time massa, hein, Ferreira. Eu tenho um duelo pra desempatar. Qual? Eu voto na Leila contra o BAP. Também. Aí, Ficou com a Leila Depende em também. quais critérios, mas... Eu voto na Leila contra o critério, BAP. resultado, será? Mas ele também entrou agora, Entrou né, gente? agora. Não dá pra... Mas empatou e vamos ver como que fica esse jogo amanhã. Amanhã não, domingo. Eu tô com esse jogo que é amanhã, mas é domingo. Domingo, Domingão. Flamengo e Palmeiras.